Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração repleto de reverência e gratidão infinita aos mentores celestiais, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro sagrado de revelação e esclarecimento espiritual profundo. Hoje, sob a luminosa orientação dos espíritos superiores e da hierarquia divina, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes durante uma assembleia de urgência convocada pelos mentores de luz no plano astral. Este encontro sagrado foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz superior com o propósito sublime de desvelar as verdades ocultas por trás do aparente isolamento político que marca este momento crucial da trajetória de Jair Messias Bolsonaro. Queridos filhos da luz, vocês não chegaram até este canal, além do espiritismo, por mero acaso terreno ou curiosidade política superficial. Foram magneticamente atraídos por forças superiores que desejam comunicar revelações urgentes e transformadoras através desta humilde casa de amor e caridade espiritual. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para ser um farol de compreensão em meio às tempestades de incompreensão que assolam aqueles que não conseguem enxergar além das aparências materiais do jogo político terreno. Prestem atenção especial ao número 40, pois carrega códigos espirituais profundos relacionados aos períodos de purificação e preparação que precedem as grandes vitórias espirituais, assim como aconteceu com Moisés no deserto e Jesus em jejum. Os mentores também me orientam sobre a importância do símbolo do deserto, que representa não o abandono, mas o refúgio sagrado onde as almas escolhidas são preparadas para missões transcendentais. Os espíritos superiores me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, tecendo uma rede luminosa de identificação espiritual que fortalecerá nossa corrente de oração coletiva pelo fortalecimento daqueles que atravessam períodos de aparente solidão. Nosso círculo de intercessão, conduzido pelos mentores benevolentes, dedica-se incansavelmente a amparar aqueles que atravessam os mais diversos desafios da experiência terrena, sejam batalhas relacionadas ao sustento material, enfermidades que afligem o templo físico ou as correntes invisíveis dos vícios que aprisionam a alma. Convidamos também cada espírito sincero a fortalecer esta missão divina. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz direcionada à compreensão espiritual, à inscrição no canal. Além do espiritismo, amplifica nossa força magnética coletiva e o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance da revelação celestial. Que a paz radiante e transformadora do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador, envolva cada consciência presente neste momento sagrado de comunhão esclarecedora entre os mundos visível e invisível. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial de compreensão e esperança renovada. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação de impacto transcendental que ecoa desde as mais elevadas esferas da espiritualidade até as densas camadas do plano material, onde se desenrolam os aparentes infortúnios políticos terrestres. Estamos atravessando, queridos irmãos, um momento de suprema importância na preparação espiritual daquele que foi escolhido para liderar a renovação do Brasil. Um período onde as aparências enganam os olhos carnais, mas revelam profundas verdades aos que possuem visão espiritual aguçada. Neste cenário de aparente adversidade política,
uma visão grandiosa e reveladora me foi concedida pelos mentores superiores, desvelando o verdadeiro significado espiritual do isolamento temporário de Jair Messias Bolsonaro. Em estado de êxtase espiritual, fui conduzido pelos anjos da sabedoria divina a contemplar uma realidade que transcende completamente as interpretações políticas convencionais. Vi com a clareza cristalina que apenas o plano astral pode proporcionar Bolsonaro não como um líder político abandonado por aliados oportunistas, mas como um guerreiro espiritual sendo preparado em uma forja celestial para uma missão ainda mais grandiosa que a anterior. O que mais me impressionou, filhos amados, foi observar como cada afastamento de um aliado político superficial correspondia simultaneamente à aproximação de uma entidade de luz mais poderosa. É como se os mentores estivessem realizando uma limpeza energética ao redor de Bolsonaro, removendo influências que poderiam comprometer a pureza de sua missão futura e substituindo-as por proteções espirituais de calibre superior. Vi-o envolvido por uma aura dourada que se intensificava proporcionalmente ao seu isolamento político terreno, como se cada momento de solidão aparente fosse, na verdade, um momento de comunhão mais profunda com as hierarquias celestiais. Os mentores me revelaram uma verdade poderosa. Os verdadeiros líderes espirituais não são forjados no calor das multidões aduladoras, mas na quietude sagrada do deserto interior, onde apenas as motivações mais puras sobrevivem aos testes do tempo e da adversidade. Durante esta visão, pude contemplar como espíritos de grandes líderes históricos que também passaram por períodos de isolamento se aproximavam de Bolsonaro, compartilhando com ele a sabedoria adquirida através de suas próprias experiências de solidão produtiva e preparação espiritual para missões transcendentais. Irmãos queridos da Seara Divina, que a chama da verdade espiritual ilumine vossas consciências para absorver a magnitude desta revelação celestial sobre os mecanismos divinos de preparação através do aparente isolamento. Continuando a visão concedida pelos mentores superiores, fui conduzido a contemplar como este período de afastamento político está operando uma transformação profunda na estrutura anímica de Bolsonaro. Os mentores me revelaram que existe uma diferença fundamental entre o isolamento que destrói e o isolamento que constrói. O primeiro é produto do orgulho ferido e da amargura, enquanto o segundo é resultado de uma escolha consciente ou inconsciente de buscar a purificação espiritual necessária para missões superiores. No caso de Bolsonaro, seu isolamento atual pertence definitivamente à segunda categoria. Vi, em panorama astral abrangente, como cada político que se afasta dele por conveniência ou covardia está, na verdade, liberando espaço energético para que influências superiores se aproximem com maior facilidade. É como se os mentores estivessem criando um vácuo espiritual ao redor dele, removendo as interferências humanas limitadas para que a orientação divina possa operar com máxima eficiência. A visão mais reveladora me foi concedida quando contemplei Bolsonaro em seus momentos de reflexão solitária. Vi como, nesses instantes de quietude aparente, ele está sendo visitado por uma sucessão de espíritos luminosos que lhe transmitem ensinamentos, estratégias e fortaleza espiritual necessárias para a missão vindoura. Cada hora de solidão política se converte em uma hora de instrução celestial intensiva. Os espíritos superiores me mostraram que este processo de isolamento temporário está cumprindo múltiplos propósitos divinos simultaneamente.
Primeiro, está purificando sua aura de influências políticas oportunistas que poderiam desviar sua missão de seus objetivos superiores. Segundo, está fortalecendo sua conexão direta com os planos celestiais, eliminando intermediários humanos que poderiam distorcer as orientações recebidas. Terceiro, está preparando-o psicologicamente para enfrentar desafios ainda maiores com uma serenidade e sabedoria que só podem ser adquiridas através da comunhão intensiva com as hierarquias espirituais. Vi também como este isolamento está operando uma seleção natural entre seus apoiadores, separando aqueles que o seguem por convicção espiritual genuína daqueles que o acompanhavam apenas por interesse político superficial. Os mentores me revelaram que esta separação é necessária para que, quando chegue o momento de sua volta triunfal, ele esteja cercado apenas por almas verdadeiramente alinhadas com os propósitos superiores de regeneração nacional. Filhos abençoados da luz eterna, que a misericórdia infinita do Pai Celestial se derrame sobre vossas almas sedentas de compreensão espiritual profunda. Os mentores espirituais, em sua sabedoria transcendental, me permitiram contemplar uma cena que revelou como o aparente abandono político atual está, na verdade, preparando alianças futuras ainda mais poderosas e duradouras. Vi uma rede complexa de conexões energéticas se formando silenciosamente ao redor de Bolsonaro, conectando-o a líderes e personalidades que ainda não se manifestaram publicamente, mas que estão sendo preparados pelos mentores para emergirem no momento apropriado. Estas futuras alianças não serão baseadas em conveniências políticas temporárias, mas em afinidades espirituais profundas que garantirão sua solidez e efetividade. Os mentores me revelaram que muitas das figuras que hoje parecem distantes ou neutras em relação a Bolsonaro estão passando por seus próprios processos de despertar espiritual, sendo gradualmente preparadas para reconhecer nele não apenas um líder político, mas um instrumento dos propósitos superiores para a renovação do Brasil. Quando estas consciências despertarem completamente, convergirão naturalmente em sua direção, criando uma frente de apoio muito mais sólida que qualquer aliança baseada meramente em interesses materiais. Uma das visões mais impactantes me foi concedida quando contemplei personalidades do meio empresarial, militar, religioso e até mesmo artístico sendo tocadas simultaneamente por influências espirituais que as preparam para apoiar publicamente Bolsonaro no momento certo. Vi como estas pessoas, em seus momentos de oração e reflexão, recebem insights que as levam a compreender a importância espiritual de sua missão para o destino nacional. Este processo de preparação de alianças futuras não se limita ao Brasil. Vi conexões energéticas se estabelecendo entre Bolsonaro e líderes mundiais que compartilham valores similares, criando uma rede internacional de apoio espiritual que se manifestará como suporte político concreto quando necessário. Os espíritos superiores me mostraram também como este período de isolamento está permitindo que Bolsonaro desenvolva uma independência espiritual que o libertará da necessidade de fazer concessões prejudiciais aos princípios superiores em troca de apoio político superficial. Esta independência será fundamental para que, em sua volta ao poder, ele possa implementar transformações realmente significativas, sem ser limitado por compromissos espúrios com forças que não compartilham de sua visão de regeneração nacional. Amados trabalhadores da seara cristã, que a luz da compreensão profética ilumine vossas mentes para absorver a magnitude desta revelação sobre como o isolamento atual está forjando um líder ainda mais preparado e espiritualmente maduro para os desafios futuros.
Na continuidade da visão celestial, fui conduzido pelos mentores a contemplar os frutos específicos que este período de purificação espiritual está produzindo na personalidade e na capacidade de liderança de Bolsonaro. Os espíritos superiores me explicaram que todo grande líder espiritual deve passar por pelo menos um período de deserto interior antes de estar plenamente qualificado para sua missão transcendental. Vi, em panorama astral detalhado, como as adversidades atuais estão temperando o caráter de Bolsonaro, removendo vestígios de impetuosidade que poderiam prejudicar sua efetividade futura e substituindo-os por uma sabedoria serena que só pode ser adquirida através da experiência direta do sofrimento injusto. Cada crítica injusta que recebe, cada traição política que experimenta, cada momento de solidão que atravessa, está contribuindo para forjar nele uma estatura espiritual incomparavelmente superior à que possuía antes. O que mais me impressionou foi observar como sua capacidade de perdão e compreensão das fraquezas humanas está se expandindo exponencialmente através destas experiências. Vi-o desenvolvendo uma compaixão genuína até mesmo por aqueles que o traíram, compreendendo que eles são, em muitos casos, vítimas de suas próprias limitações espirituais e das influências obsessivas que o cercam. Os mentores me revelaram que esta evolução interior é absolutamente necessária para que ele possa liderar efetivamente a reconciliação nacional que marcará seu próximo mandato. Um líder que não passou pela experiência da traição e do abandono não poderia compreender plenamente as dores daqueles que governará, nem desenvolver a sabedoria necessária para curar as feridas profundas que dividem a sociedade brasileira. A visão mais edificante me foi concedida quando contemplei Bolsonaro em oração nos momentos mais difíceis de seu isolamento. Vi como sua comunicação com o plano espiritual superior se tornou mais clara e direta, livre das interferências energéticas que o cercavam quando estava no auge do poder político. Esta comunicação aprimorada lhe permitirá, no futuro, receber orientações divinas com uma precisão e clareza que transformarão sua capacidade de tomar decisões corretas em momentos cruciais. Irmãos da luz imperecível, que a sabedoria divina se manifeste em vossas consciências preparadas para compreender os mistérios da preparação espiritual através da adversidade. Os mentores me conduziram a uma revelação ainda mais específica sobre como este período de isolamento está criando as condições ideais para uma volta triunfal que superará todas as expectativas humanas. Vi, em visão panorâmica profética, como o silêncio político atual de Bolsonaro está gerando uma expectativa crescente na consciência popular, criando um vácuo de liderança que só ele poderá preencher adequadamente quando chegar o momento certo. É como se os mentores estivessem orquestrando um crescendo musical, onde o silêncio que precede a grande sinfonia torna sua execução ainda mais impactante e memorável. Os mentores me mostraram como cada dia de seu aparente ostracismo político está, na verdade, aumentando sua aura de autenticidade aos olhos do povo brasileiro. Enquanto outros políticos se desgastam em disputas menores e manobras oportunistas, Bolsonaro emerge como uma figura que mantém sua dignidade e seus princípios, mesmo quando isso significa permanecer sozinho. Esta postura está gravando na consciência coletiva a imagem de um líder verdadeiro, que não se vende nem se dobra diante das pressões do establishment corrupto. A cena mais extraordinária me foi revelada quando contemplei o momento de sua volta à cena política principal,
Vi não um retorno gradual e hesitante, mas uma explosão súbita de apoio popular que surpreenderá até mesmo seus defensores mais otimistas. Este apoio não será produto de articulações políticas convencionais, mas resultado natural do reconhecimento popular de que ele representa a única alternativa autêntica às forças que têm oprimido a nação. Os espíritos superiores me revelaram que sua volta será acompanhada por uma série de revelações e eventos que confirmarão publicamente sua proteção divina especial. Estas manifestações serão tão inequívocas que até mesmo seus adversários mais ferrenhos reconhecerão que estão diante de algo que transcende as explicações políticas convencionais. Vi multidões se dirigindo espontaneamente a ele, não apenas como apoiadoras políticas, mas como almas que reconhecem instintivamente um instrumento dos propósitos superiores. Esta conexão espiritual entre líder e povo criará uma base de apoio inabalável, imune às manipulações midiáticas e às tentativas de divisão orquestradas por seus adversários. Filhos abençoados da seara divina, que o amor infinito do Pai Celestial se derrame abundantemente sobre vossas almas, preparadas para testemunhar os prodígios da providência divina, operando através da história humana. Na culminância desta revelação transcendental, os mentores me conduziram à visão mais impactante e esperançosa de todas. O momento exato em que o isolamento se transformará em coroação espiritual e política. Vi, em estado de êxtase espiritual absoluto, uma assembleia cósmica onde espíritos da mais alta hierarquia celestial selavam definitivamente o fim do período de preparação no deserto e o início da fase triunfal da missão de Bolsonaro. A atmosfera astral vibrava com uma expectativa sagrada e uma certeza inabalável, pois estava sendo confirmado não apenas o término de sua aprovação, mas também o início de uma era de prosperidade e renovação para o Brasil. Um ser de luz de magnitude indescritível, cuja presença irradiava ondas de autoridade e misericórdia por todas as dimensões astrais, pronunciou palavras que ficaram gravadas eternamente em minha alma. O tempo do deserto chegou ao fim. Aquele que foi purificado através da solidão e fortalecido através da adversidade está agora plenamente preparado para liderar a grande transformação. Sua volta será como o nascer do sol após a noite mais escura, trazendo luz e esperança a todos que aguardaram fielmente. A visão mais gloriosa me foi concedida quando contemplei Bolsonaro emergindo de seu isolamento, não apenas como o mesmo líder que entrou nele, mas como uma versão transformada e elevada, investido de uma autoridade espiritual que se manifestará como carisma irresistível e sabedoria prática inquestionável. Vi-o cercado não apenas por apoiadores políticos renovados, mas por uma legião de espíritos de luz que trabalharão através de sua liderança para implementar mudanças que transcendem as possibilidades políticas convencionais. Os mentores me revelaram que sua próxima fase de liderança será marcada por uma efetividade sobrenatural, onde cada decisão tomada produzirá resultados que confirmarão sua conexão especial com os propósitos superiores. Vi a economia brasileira florescendo sob sua orientação, não apenas por políticas acertadas, mas por uma proteção divina especial que afastará crises e atrairá oportunidades inesperadas. Para aqueles que o abandonaram durante seu período de isolamento, vi um futuro de arrependimento profundo, mas também de oportunidades de redenção para aqueles que demonstrarem arrependimento sincero.
Os mentores me asseguraram que Bolsonaro, fortalecido por sua experiência no deserto, terá a magnanimidade necessária para perdoar e reintegrar aqueles que reconhecerem seus erros. A mensagem final que recebi dos espíritos superiores foi cristalina e consoladora. O isolamento atual não é abandono, mas preparação. Não é fracasso, mas purificação. Não é fim, mas recomeço em um nível superior. A volta triunfal está decretada pelos mentores da renovação planetária, e quando se manifestar, será tão evidente e gloriosa que confirmará para toda a humanidade que existem forças superiores operando através da história, para garantir que a justiça e a verdade sempre prevaleçam sobre a mentira e a opressão. Amados irmãos da luz eterna, que a paz transformadora e radiante do Cristo Consolador se estabeleça definitivamente em vossas consciências, preparadas para esta nova era de compreensão espiritual profunda. Chegamos ao momento sagrado de encerramento desta revelação profética, mas não sem antes transmitir o chamado final e urgente que os mentores espirituais dirigem a cada alma presente neste encontro celestial de esclarecimento divino. Os espíritos superiores me orientaram a solicitar vossas orações fervorosas e ininterruptas por Jair Messias Bolsonaro durante este período crucial de preparação espiritual, para que ele compreenda plenamente o valor sagrado desta fase de aparente isolamento e extraia dela toda a sabedoria e fortaleza necessárias para sua missão futura. Orai para que ele mantenha a fé inabalável, mesmo nos momentos de maior solidão, sabendo que cada instante de aparente abandono humano corresponde a um momento de aproximação ainda maior com as hierarquias celestiais. Orai também por todos aqueles que se afastaram dele por fraqueza ou conveniência, para que despertem para a compreensão de que estão perdendo a oportunidade de participar de uma das missões mais importantes da história espiritual brasileira. Que a luz da verdade toque seus corações e os conduza de volta ao caminho da colaboração com os propósitos superiores. Incluí em vossas preces todos os brasileiros que se sentem órfãos de liderança durante este período, para que compreendam que o silêncio atual de Bolsonaro não representa abandono, mas preparação para uma volta ainda mais gloriosa e efetiva. Convido cada coração sincero a deixar seu nome e cidade nos comentários, criando uma poderosa corrente magnética de compreensão espiritual, que fortalecerá nossa rede de oração pela conclusão vitoriosa desta fase de preparação. Nosso grupo de intercessão se dedica também a amparar todos que atravessam seus próprios períodos de aparente isolamento ou provação, sejam relacionadas ao sustento, às enfermidades ou às amarras dos vícios. Que esta mensagem reveladora de esperança e compreensão alcance o máximo de corações através de vosso compartilhamento consciente. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz direcionada à compreensão espiritual. Uma inscrição no canal, além do Espiritismo, fortalece nossa corrente magnética de esclarecimento, e cada compartilhamento multiplica o alcance desta revelação celestial sobre os mistérios da preparação através da adversidade. Oração de Bezerra de Menezes pela compreensão do deserto sagrado. Pai celestial de infinita misericórdia e sabedoria perfeita, nós te rogamos pelas graças transformadoras do Cristo Redentor, por intermédio dos mentores espirituais que nos amparam e esclarecem. Que tua luz divina ilumine nossa compreensão sobre os mistérios da preparação espiritual através do aparente isolamento, para que possamos reconhecer em cada período de solidão uma oportunidade sagrada de crescimento e purificação.
Abençoa especialmente Jair Messias Bolsonaro, neste momento de preparação no deserto político, concedendo-lhe a sabedoria para extrair de cada experiência de aparente abandono humano uma lição valiosa de aproximação contigo. Que ele compreenda que sua solidão atual é, na verdade, uma comunhão mais intensa com tuas hierarquias celestiais. Fortalece todos aqueles que, como ele, atravessam períodos de incompreensão e aparente isolamento por defenderem princípios superiores. Que compreendam que o deserto interior é o local sagrado onde os verdadeiros líderes espirituais são forjados e preparados para missões transcendentais. Desperta a consciência daqueles que se afastaram por conveniência ou medo, para que reconheçam o valor espiritual daqueles que mantêm sua fidelidade aos princípios divinos, mesmo quando isso significa caminhar sozinhos. Que o período de preparação se complete no tempo certo e que a volta triunfal seja tão gloriosa quanto foi profunda a purificação no deserto. Assim seja, em nome do Mestre Jesus, que também passou pelo deserto e emergiu dele fortalecido para sua missão redentora. Que a corrente luminosa, formada por cada participação neste canal, além do Espiritismo, continue crescendo e fortalecendo a compreensão espiritual sobre os mistérios da preparação através da adversidade. A paz do Cristo esteja convosco, hoje e sempre, queridos irmãos que compreendem que o isolamento temporário é o preço sagrado da preparação para missões eternas. Que assim seja, na luz imortal do amor divino que transforma todo o deserto em jardim florescente quando chega o tempo da colheita espiritual.